Todos nós sabemos que um dos fatores principais que faz a Marvel ser a Marvel são suas cenas de ação épicas nos seus filmes, principalmente quando se tratam de heróis e vilões com poderes e habilidades únicas se enfrentando. E hoje vamos relembrar as 10 lutas mais insanas do universo cinematográfico da Marvel, ranqueando elas com base no seu contexto, peso emocional e espetáculo visual que elas são. E já te adianto que o top 3 é o suco das melhores cenas que a Marvel já produziu. Em 10º lugar, uma cena rápida mas incrível, Makkari contra o Ikaris em Eternos. Apesar desse ser um filme bem aquém do MCU, na minha opinião a Makkari é a velocista mais da hora que a Marvel já trouxe para as telonas. E aqui, quando ela tá lutando contra o seu parceiro de equipe, o Ikaris, bem no final do filme, ela dá uma aula de como usar os seus poderes de velocista num combate. Tanto pela forma que foi dirigida, quanto os efeitos visuais, o jeito como a Makkari desce a porrada no Ikaris antes dele levar melhor no confronto, torna dessa cena de luta uma das mais da hora da Marvel pra mim. Em 9º lugar, uma cena iradíssima que mostram dois personagens super queridos em suas melhores versões, Thor vs Hulk em Thor Ragnarok. Em Sakaar, após o grão-mestre ter capturado o Thor, o forçou a lutar contra o seu melhor gladiador, que era ninguém mais ninguém menos que o Hulk tunado com armas e armaduras. O Thor até tenta fazer o seu amigo reconhecer e acalmá-lo. Mas depois de frustrar miseravelmente nessa missão, ele acaba partindo pra porrada franca com o Hulk. E ele até domina a luta por certo tempo. Mas o Hulk é o Hulk, né? E numa reviravolta ele consegue mobilizar o Thor e descer a porrada nele sem piedade. É aí que o Thor, inspirado pelo seu pai, tem seus poderes de trovão ativados em seu corpo sem precisar do Mjolnir, ficando muito mais forte e voltando a dominar de vez a luta. Mas infelizmente o grão-mestre vê que azedou pro lado do seu gladiador e acaba utilizando de suas artimanhas para derrubar o Thor. Sem dúvidas, essa é uma das cenas de luta mais maneiras do MCU. Em 8º lugar, uma cena que na época todo mundo tava esperando aparecer, Hulkbuster do Tony contra o próprio Hulk em Vingadores Era de Ultron. Depois da Wanda ter mexido com a cabeça do Banner, ele acaba ficando fora de si, se transformando num Hulk extremamente pistola e gerando caos. Até que o Tony aparece com uma carta na manga para conter o Verdão, a Hulkbuster, a sua armadura projetada especificamente para isso. É então que porrada vai, porrada vem. O Hulk até consegue desmembrar algumas peças da Hulkbuster. Mas como o Tony não é besta, ele já pensou nisso e deixou um arsenal no céu com peças de reposição para a armadura, dando inclusive um braço novinho ali para ele bem na hora da batalha. E depois de várias tentativas do nosso queridíssimo Homem de Ferro de acalmar o Hulk, dando sequências de socos na cara dele, tentando acalmá-lo com algum tipo de gás, jogando até um mega elevador na cabeça dele, o que fez o bichão até perder um dente. Foi só depois de desabar um prédio inteiro nele que ele começa a recuperar a consciência e voltar ao normal. Essa luta sem dúvidas é um espetáculo visual muito marcante. Em 7º lugar temos uma cena de tirar o fôlego, simplesmente uma das cenas com a melhor coreografia de luta que eu já vi. Capitão América contra o Soldado Invernal em Capitão América 2. No momento do filme onde o Bucky ainda está sendo controlado, ele acaba enfrentando o Steve. E aí você já sabe, né? Começa um embate frenético entre os dois maiores super soldados. E o Bucky até tenta usar armas contra o Capitão, usa uma faca, e que cena é essa inclusive da faquinha. Apela pro seu braço de metal
Mas como o Hulk é o Hulk, o Capitão é o Capitão, né? O Super Soldado Supremo. Que depois de até apanhar um pouco, usando seu escudo, ele consegue sair vitorioso dessa baita luta. Luta essa, inclusive, de poucos efeitos visuais e bastante efeitos práticos. Os próprios atores Chris Evans e Sebastian Stan treinaram e ensaiaram bastante para eles mesmos conseguirem reproduzir essa cena juntos. E deu no que deu, conseguiram um resultado incrível. Em sexto lugar, nesse daqui eu roubei um pouquinho, porque na verdade são duas cenas ao invés de apenas uma, que por conta do contexto, da história e dos personagens que estão nelas, que são incríveis, elas se complementam e juntas se tornam uma batalha épica completa. Homem-Aranha versus Duende Verde em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Começando lá no apartamento do Harry, aqui nós temos a virada de jogo do Duende Verde no filme, que finalmente se revela como vilão e vai pra cima do Peter sem nenhuma piedade. Pra mim, essa cena é visualmente incrível, além dela carregar um peso emocional muito grande, colocando em xeque a moral do Peter. E ela também consegue mostrar quem realmente é o Duende Verde. Um vilão sádico e fatal que consegue deixar o Peter moralmente e fisicamente derrotado. Porém, mais pro final do filme, temos a volta por cima do nosso Homem-Aranha, que após uma luta incrível e muito bem coreografada, onde o Peter dá uns golpes muito insanos usando a teia, consegue sair vitorioso dessa vez. E com uma pequena ajuda dos outros Homens-Aranhas, ele acaba optando por não matar o Duende Verde e não deixar a vingança consumi-lo, curando ele e saindo vitorioso em todos os aspectos agora. Em quinto lugar, temos uma luta que, apesar de rápida também, demonstra o quão da hora esse herói é em coragem e inteligência. Homem de Ferro versus Thanos em Vingadores Guerra Infinita. Mesmo com Thanos já com 4 joias do infinito e mesmo com seus companheiros caídos, Tony ainda assim partiu pra cima do Titã usando tudo que podia de sua armadura e estratégia. Pra tentar pará-lo de alguma forma, ele prende a mão do Thanos com um dispositivo pra ele não usar as joias, que o Thanos acaba arrancando infelizmente, consegue se defender e contra-atacar uma rajada de energia bruta da Joia do Poder, dar até mesmo golpes extremamente pesados no Thanos. Mas infelizmente, além do roxão ser muito forte, ele já detinha em sua manopla a Joia do Poder da realidade, do espaço e da alma. E tudo que o Tony conseguiu arrancar dele foi só uma gota de sangue. Ele acaba perdendo a luta, mas caiu lutando com muita honra. Em quarto lugar, essa luta também é bem rapidinha, mas o seu contexto deixa ela extremamente insana e de arrepiar, principalmente quem viu nos cinemas. Wanda Maximoff versus Thanos em Vingadores Ultimato. Mano, depois do Thanos de Guerra Infinita ter matado o Visão na frente dela, apesar do Thanos de Ultimato ter vindo do passado e não fazer ideia de quem era ela ali, com certeza ela não iria deixar passar a oportunidade de se vingar do Titã Louco. E o mais da hora é que ela quase consegue. Com os olhos brilhando e totalmente overpower, a Wanda dá uma surra no Thanos com seus poderes e só não o mata, porque o Manezão arrega pedindo uma chuva de fogo da nave dele pra parar ela, mesmo acabando por sacrificar parte de suas tropas com isso.
com certeza um confronto memorável. E estamos chegando no top 3, mas antes não podia deixar de te lembrar que se você tá gostando desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no Filmologando e ativar o sininho das notificações para não perder meus próximos vídeos como esse. E em terceiro lugar, com a medalha de bronze, uma batalha mágica incrível: Doutor Estranho versus Thanos em Vingadores Guerra Infinita. Irmão, que esse confronto foi épico não tá escrito. Temos aqui um Thanos também com 4 joias do infinito e simplesmente um Mago Supremo usando suas melhores habilidades para tentar derrotá-lo. Até Dimensão Espelhada e Buraco Negro rolam no confronto. Mas infelizmente o Thanos já estava muito forte com as 4 joias. E também o Doutor Estranho acabou não usando a Joia do Tempo que estava com ele antes, pois a tinha escondido em segurança numa estrela. Então acabou que o Roxão levou a melhor nessa. Porém, esse confronto gerou sem dúvidas uma batalha que é verdadeiramente um espetáculo visual. Por isso ela tá no terceiro lugar. Em nosso segundo lugar, com a medalha de prata, temos uma luta que é de tirar o fôlego, que não é só incrível pela forma que foi executada, mas também pelo que ela representa para os personagens envolvidos. Homem de Ferro versus Capitão América e o Soldado Invernal em Guerra Civil. Pode até parecer uma luta um pouco injusta para o nosso Homem de Ferro inicialmente, porém mais uma vez ele demonstra que com sua inteligência e com a motivação certa, ele dá uma aula quando entra em combate. Na minha opinião, essa cena é um espetáculo de coreografia de luta, principalmente quando o Buck e o Capitão estão lutando juntos e sincronizadíssimos contra o Tony. E quando vai pro 1v1 também é da hora demais. O Buck, quando vai sozinho pra cima do Tony, consegue encaixar nele uma sequência de golpes insana e quase tirar o reator da armadura. Mas o Tony sai por cima, tirando ele da jogada, disparando do seu peito uma rajada de energia que destrói o seu braço de metal. Aí quando o Capitão parte enfurecido pra cima dele, além de termos essa cena incrível aqui, temos o Capitão também encaixando uma sequência de golpes imoral no Tony, até que ele analisa os padrões de combate do Steve e consegue contra-atacar lindamente. Eu gosto de dizer que essa luta não tem perdedor nem vencedor, porque no final das contas ninguém queria matar ninguém ali e todos de alguma forma saíram destruídos dela, seja fisicamente ou emocionalmente. Mas ainda assim é uma batalha que com certeza marcou todo o MCU. Por isso recebe a nossa medalha de prata. E em primeiríssimo lugar, com a medalha de ouro, não tinha como ser outra luta, senão a que marca o ápice em combate do nosso primeiro Vingador. Capitão América com o Mjolnir versus Thanos em Vingadores Ultimato. Meus amigos, quando essa cena passou no cinema, parecia final de Copa do Mundo. E com razão, porque além dela ser visualmente incrível, todo o contexto da jornada do Steve desde o começo do MCU até agora culminam nesse momento e nessa batalha. Além de descobrirmos que o Capitão é realmente digno de levantar o Mjolnir, vemos o que ele é capaz de fazer quando une magia com sua experiência militar de um super soldado. Mano, por um tempo ele desce a porrada no Thanos sem dar chance pra ele. E depois do Thor ter procrastinado acertar a cabeça do grandão em Guerra Infinita, aqui o Capitão só golpeia a cabeça dele. Quebrando inclusive o seu capacete. Todos os golpes do Capitão nessa luta são incríveis. Ele combando o martelo com o escudo, usando os raios no Thanos, mas o Thanos mesmo sem as joias ainda é muito forte pro Capitão, e acaba conseguindo contra-atacar, quebrando inclusive o escudo.
Mas sem dúvidas nenhuma, essa cena por completo mostra o ápice do Steve em combate, o que faz dela a melhor cena de luta de todos os filmes da Marvel, na minha opinião. Por isso recebe a nossa medalha de ouro. Um bônus rápido aqui pra vocês. Uma cena iradíssima e uma das melhores de batalha envolvendo Homem de Ferro. Homem de Ferro e o Máquina de Combate versus o Chicote Negro. No final de Homem de Ferro 2, o Tony e o Rhodes se veem encurralados por robôs militares de alto calibre, controlados pelo Ivan, o grande vilão do filme. E é aí que os dois entram no modo combate e acabam com os robôs no maior estilo. Com destaque para os lasers que, com um só golpe muito maneiro, Tony corta no meio os robôs que faltavam. E também até algumas árvores. É aí que o Ivan, ou Chicote Negro, finalmente chega no rolê. E mesmo dando um pouquinho de trabalho ali para os dois, facilmente com um combo dos raios repulsores de suas armaduras, eles destroem o cara. Eu particularmente acho a cena deles lutando contra os robôs mais da hora do que eles derrotando o próprio vilão, mas não deixa de ser uma batalha final muito boa também. E é isso, pessoal, se vocês assistiram até aqui eu agradeço de coração e deixa aqui nos comentários, na opinião de vocês, quais lutas que faltaram nessa lista. E em breve sai um vídeo das lutas em equipe mais da hora dos filmes da Marvel, você não perde por esperar. Então já vai se inscrevendo e ativando o sininho. No mais, vou ficando por aqui e até a próxima. Falou!